Dia 8 de março é uma data muito importante para a humanidade. É o dia que nós comemoramos o Dia da Mulher. E não poderia deixar passar essa data tão importante sem dar um recado de Deus para a sua vida. Deus ama as mulheres. Homem e mulher têm a mesma importância para Deus. A mulher foi criada para ser parceira do homem, para os dois trabalharem juntos, com amor e respeito. Deus criou os dois à sua imagem e deu a eles domínio sobre toda a terra. Quando Deus criou a mulher, Ele usou a costela do homem, um osso que fica próximo ao coração e que protege os órgãos vitais do corpo humano. Isso representa a união, a unidade que tem que ter o homem e a mulher para cuidarem um do outro como ao seu próprio corpo. Fisicamente, a mulher é diferente do homem, mas Deus deu a ela capacidade intelectual e espiritual da mesma forma que deu ao homem. Eva não era inferior a Adão. Eva cooperava com Adão e os dois juntos governavam a terra. As mulheres vêm conquistando seu espaço no mundo. Graças a Deus, muitas coisas têm mudado. Elas sofreram muito já. Continuam sofrendo, mas hoje em menor proporção. Porque elas estão se descobrindo, estão se reinventando, estão dominando muitas coisas, principalmente dentro da igreja. No Antigo Testamento, as mulheres não tinham o mesmo status dos homens. Elas eram colocadas de lado. Além disso, ainda existiam muitas comunidades onde as mulheres eram tratadas como objetos, até como gado, infelizmente. Os homens eram dono das mulheres, podiam fazer o que eles quisessem. Imagino o tamanho do sofrimento que foi para as mulheres nessa época. Mas é bom lembrar que a Bíblia dá muita importância para a mulher. A Bíblia reconhece a mulher como uma pessoa digna de respeito. Em alguns países, como por exemplo Israel, existiam leis para a proteção das mulheres. Eles entendiam que as mulheres eram mais frágeis e precisavam ser protegidas. Um homem não podia abusar de uma mulher, nem deixar de cuidar dela. Ensinavam os filhos a amarem e respeitar a mãe. E o pai e a mãe gerenciavam juntos os negócios da família. Lógico que isso demorou a acontecer, mas a mulher vem, como eu disse, conquistando seu espaço. Então, desde o Antigo Testamento, já são reconhecidas. E é bom lembrar também que Deus não faz acepção de pessoas. Os cargos políticos e a liderança espiritual da igreja eram dos homens. Mas desde o Antigo Testamento, a gente tem histórias de mulheres fantásticas. Sem elas, muitas coisas da nossa história não teriam acontecido. E muitas coisas da nossa história não teriam o mesmo resultado que tem hoje. Elas foram fundamentais para que o Evangelho de Cristo Jesus viesse a existir depois do Antigo Testamento. Existem muitas mulheres de destaque na Bíblia, muitas mesmo. Se nós formos falar aqui, nós vamos demorar meses para contar a respeito de cada uma delas. E é muito bom ver o quanto essas mulheres eram dignas, respeitosas e que agradavam a Deus. E por causa disso, Deus as abençoou de forma extraordinária. Eu quero falar aqui agora de algumas, só para reforçar o quanto as mulheres foram importantes no Antigo Testamento, e depois nós vamos falar também do Novo Testamento, e deixar claro que elas são muito importantes até o dia de hoje. Na época dos juízes, Deus levantou uma mulher chamada Débora. Ela era juiz de Israel, era profetisa e comandava o exército. Estamos falando do Antigo Testamento lá atrás, onde Deus deu poder a uma mulher para gerir o seu povo, para julgar o seu povo. Veja o tamanho da importância. Miriam era a irmã de Moisés e de Arão. Ela era profetisa e líder do louvor de Israel. Também uma função importantíssima para aquela época. Esther
ela foi escolhida como rainha da Pérsia. E por causa disso, por causa da sua influência política como rainha, ela conseguiu livrar o povo de Israel. Jesus também ele foi revolucionário com o tratamento das mulheres já no Novo Testamento. Jesus permitiu que elas fossem suas discípulas. Na época de Jesus, as mulheres não podiam estudar a fundo as Escrituras, mas Jesus veio para mudar isso. Ele ensinava as mulheres da mesma forma que ensinava os homens. Ele não fazia nenhuma diferenciação entre um e outro. Ambos são muito importantes para o nosso Senhor. As mulheres contribuíam para o ministério de Jesus. Muitas mulheres entravam com seus bens, com as suas finanças, para financiar o ministério que Jesus exercia naquela época. Outra atividade importantíssima para que a Igreja do Senhor, o Evangelho do Senhor seja difundido, é a contribuição. E as mulheres já fazem isso desde a época de Jesus. Jesus tinha compaixão das mulheres. Ele atendia todas as mulheres, atendia os seus desejos, as suas necessidades. Ele as abençoava, ele fazia milagres, curas, libertação e muitas outras coisas para as mulheres, reforçando que realmente ele não tratava nenhuma mulher diferente do homem. Para nós entendermos de vez a importância de uma mulher, Jesus apareceu primeiro para uma mulher quando ele ressuscitou e deu a ela a incumbência de avisar aos outros, aos demais. Isso é um papel importantíssimo para o Evangelho de Cristo Jesus, porque anunciar a ressurreição dele é algo impagável, é algo inexplicável, e ele escolhe mulher para fazer isso. Então deixa claro aqui que o nosso Salvador tinha uma grande importância, dava uma grande importância para as mulheres. Na igreja primitiva, então, as mulheres teve papel fundamental. Paulo mesmo foi ajudado por muitas mulheres em seu ministério. Se não fossem essas mulheres, o ministério de Paulo seria muito mais difícil, mas com a ajuda delas, o ministério ficou um pouco mais tranquilo, mais fácil, porque as mulheres, quando assumem algo para fazer, elas fazem muito bem feito e com muita responsabilidade. Da mesma forma, hoje, as mulheres continuam sendo colunas na igreja. E eu agradeço a Deus pelas mulheres que Ele colocou em nossa igreja. Sou muito feliz por cada uma delas. Elas fazem muito por nossa igreja. Eu sou grato do fundo do meu coração ao meu bom Deus, porque essas mulheres têm sido um baluarte, têm sido pessoas que se envolvem de corpo, alma, mente e coração e têm feito grande obra no meio do povo de Deus na nossa igreja. Então, como bispo da igreja, como pastor da igreja, eu quero agradecer a cada uma de vocês por existirem na nossa igreja e por tudo que vocês fazem por ela. Essa igreja só está de pé porque cada uma de vocês assumiu a sua responsabilidade, o seu papel, as suas orações, a sua dedicação, o seu comparecimento, o seu comprometimento com a igreja do Senhor, e a igreja está de pé. Então, muito obrigado. Feliz Dia das Mulheres. Que Deus continue te abençoando, derramando chuvas de bênção sobre você e toda a sua família. Deus é contigo, mulher virtuosa.